Bom, síndrome de Sjögren, galera. Primeiramente, é uma doença reumática, mas é diferente do que nós vimos anteriormente. Agora, ela vai ter um acometimento maior nas vísceras, tá? Ou em outros órgãos, músculos. Ela não vai ter uma localização tão direcionada para articulação e osso, como nós estávamos vendo nas outras doenças reumáticas, tá? Característica principal, o paciente que tem síndrome de Sjögren, ele pode apresentar ceratoconjuntivite, uveíte ou erosões na face externa da língua. Mas vamos definir o que é síndrome de Sjögren. Definição. Síndrome de Sjögren pode ser definida como uma doença inflamatória crônica, autoimune, de evolução lenta e progressiva, caracterizada por um infiltrado de linfócitos que acometem o epitélio de glândulas exócrinas, principalmente salivares e lacrimais, diminuindo a produção de lágrima e saliva. Vamos traduzir aqui toda essa parada que ficou muito louca na nossa frente. Então, a síndrome de Sjögren, ela é uma inflamação autoimune, ou seja, as próprias células de defesa do meu corpo vão gerar esse processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai ser direcionado sobre as glândulas exócrinas, glândulas que liberam substâncias, tecido epitelial que liberam substâncias no nosso organismo, e esse acometimento ele é maior nas glândulas exócrinas lacrimais e nas glândulas exócrinas salivares, tá? Então, o que, que acontece aqui? Eu tenho uma resposta autoimune sobre as células que liberam lágrimas e liberam saliva. Então, as células de defesa do organismo percebem alguma coisa errada nas células que liberam lágrimas e saliva e atacam essas células, prejudicando, consequentemente, a produção de lágrimas, a produção de saliva e prejudicando a função dos olhos e a função da nossa língua, tá? Então, a síndrome de Sjögren, ela bate com uma doença autoimune, né? O sistema imune atacando estruturas do meu próprio corpo, e ela vai atacar principalmente glândulas exócrinas do epitélio, ou seja, glândulas que liberam substâncias no nosso corpo, principalmente células lacrimais e salivares. Prevalência na população, galera. 0,1 a 0,4% da população geral. Acomete, em sua maior parte, idosos acima de 70 anos de idade. Mulheres, de cada 10 pacientes, 9 com síndrome de Sjögren são mulheres. E a síndrome de Sjögren pode estar associada a outras doenças reumatológicas. A artrite reumatoide, que nós conversamos na aula passada, lúpus eritematoso sistêmico, que nós ainda vamos falar provavelmente no segundo semestre, polimiosite, doença mista do tecido conjuntivo, tiroidite de Hashimoto, cirrose biliar primária e hepatite autoimune. As pessoas que possuem síndrome de Sjögren, elas têm uma suscetibilidade genética. Então a pessoa pode nascer com a capacidade de desenvolvimento da síndrome de Sjögren. Bom, vamos falar um pouco das manifestações clínicas da síndrome de Sjögren. Como eu falei anteriormente, ela acomete, em sua maioria, glândulas salivares e lacrimais, tá? Então vamos verificar os acometimentos sobre as glândulas salivares, né? Elas reduzem a produção de saliva, ou seja, geram hipossalivação. Quando há um acometimento das glândulas salivares pela síndrome de Sjögren, há um aumento e alteração na flora bacteriana na minha boca,
promovendo o aumento do surgimento de cáries, que a gente pode ver aqui que tem um pouquinho no dente da pessoa, e candidíase na boca, que é aquela doença que nós observamos em sua maior parte em órgãos genitais. Aqui, quando eu tenho acometimento das glândulas salivares, eu posso ter o desenvolvimento de candidíase na boca da pessoa, né, que vai ser um mau odor que lembra muito o aroma eu vou precisar fazer agora uma intervenção talvez regional, que lembra muito o cheiro de água sanitária. Água sanitária que aqui a gente chama de quiboa, sua maioria. Pelo menos aqui em Prudente, acho que a CIS também é quiboa. Boa noite, galera, para quem eu ainda não havia visto. Candidíase está relativo ao cheiro de água sanitária, lembra o cheiro de água sanitária? Porque em algumas regiões o pessoal chama a água sanitária de cândida. Em São Paulo, próximo da capital principalmente, Grande São Paulo, chama de cândida, né? E aí eu tô falando isso porque eu sei que para cá o pessoal chama mais de quiboa. Então, para não rolar confusão, eu já arrumei confusão em rap, inclusive, pedindo pra pessoa comprar, a pessoa comprou errado porque a pessoa não conhecia o termo cândida. Falei, mano, traz uma cândida pra mim, aí o cara, pô, mas não passa lá na parte de limpeza, traz uma cândida, o cara trouxe desinfetante. Falei, pô, irmão, pô, mas não era da marca Cândida? Falei, não, mas é o líquido, enfim. Acontecimentos da República, acontecimentos da vida. Então, há um mau odor no hálito dessa pessoa que tem um acometimento por síndrome de Sjögren, surgimento de cárie na boca da pessoa, disfagia de transferência e condução, ou seja, a pessoa tem dificuldade para fazer a deglutição do alimento, redução do paladar na pessoa, queimação da mucosa oral, halitose, ou seja, além da candidíase, que ela é ocasionada por uma bactéria, eu também tenho outros maus cheiros no meu hálito, mucosa em toda a boca, na língua, na parte interna da boca, mais fina, avermelhada, mais sensível à dor e com aumento de sensibilidade, principalmente a alimentos ácidos ou com maior quantidade de pimenta, que gera maior ardência. E baixa lubrificação de vias aéreas e faringe. Então, lembrando que a nossa boca ela dá continuidade para laringe na via respiratória e faringe do sistema digestivo. Então, a inflamação ela não fica só na parte superior da boca, ela continua em parte da boca, principalmente na parte que eu começo, que eu tenho a origem do músculo da língua, tá? Então, quando eu tenho acometimento das glândulas salivares, eu tenho, além de possibilitar a presença de outras bactérias, eu tenho redução na percepção do paladar, eu tenho alteração na sensibilidade da minha boca, principalmente a sensação de queimação e a hipersensibilidade a determinados tipos de alimento. Então, a presença de saliva na nossa boca regula a nossa função oral. A ausência de saliva altera a sensibilidade nervosa na parte interna da nossa boca, além de predispor a nossa boca ao acúmulo de outras bactérias, prejudicando a saúde bucal. Bom, agora falando dos olhos, eu tenho acometimento da glândula ocular, ou seja, xeroftalmia. Xeroftalmia, quando eu acometo as glândulas lacrimais, eu não consigo mais produzir lágrimas. Xeroftalmia gera coceira nos olhos, prurido. Hiperemia, o olho ele fica mais avermelhado porque reduz a quantidade de lágrima presente no olho,
eu gero coceira, irritação, e isso, consequentemente, acaba aumentando a circulação dentro do meu olho. Por isso que meu olho fica avermelhado quando eu começo a coçar muito. Sensação de corpo estranho, quando a gente acha que caiu uns cílios ou um cisco no olho, mas na verdade não caiu nada, o olho está mal lubrificado. Sensação de secura, na fase inicial, lacrimejamento. E aí, aqui, ó, a diferença que eu faço é de lacrimejamento, porque assim, professor, mas acometeu a glândula, a glândula ocular, as glândulas lacrimais. Sim, mas justamente por reduzir a lacrimação no olho, a lacrimação comum, normal, que é essa que a gente está agora, eu tenho a liberação de maior quantidade, eu estimulo a produção de maior quantidade de lágrimas e o meu olho começa a chorar sozinho porque ele estava ressecado. Além disso, eu prejudico a minha visão, eu tenho um embaçamento visual e diminuição da acuidade. E aqui, nesse caso, está relacionado com a minha percepção de profundidade e também atrapalha a minha visão periférica, que é a soma da divisão da minha visão do olho direito e do olho esquerdo. Ceratoconjuntivite seca, que é o ressecamento do globo ocular. E essa ceratoconjuntivite seca vai acontecer por acometimento ou destruição das células epiteliais que produzem lágrimas. Esses são os acometimentos na região ocular. Outros acometimentos que eu posso ter da síndrome de Sjögren. Na parte superior da região respiratória, eu estou falando das minhas vias aéreas superiores, nariz e boca. Eu tenho sensação de secura nasal, sensação de secura na região orofaríngea e próximo à minha traqueia, gerando tosse nesse paciente. Então, como eu falei anteriormente, a síndrome de Sjögren acomete a minha boca e ela percorre parte do meu sistema digestivo até o começo da língua e próximo de traqueia, próximo de faringe, próximo do meu esôfago, toda a minha parte digestiva / respiratória. Eu posso ter o acometimento de órgãos sexuais também pela síndrome de Sjögren. Né? Por exemplo, eu posso acometer a vagina, gerando irritação na vagina, coceira, eu li dor aqui, né? Eu ia falar coceira, e dor durante a relação sexual, ou dispareunia. Então, na vagina eu posso ter esse tipo de acometimento. Na pele, eu gero ressecamento da minha pele, no caso, xerodermia. E esse ressecamento, ele pode resultar em coceira na pele. Então, além dos olhos e da boca, que são as regiões de maior acometimento pela síndrome de Sjögren, eu posso ter acometimento no trato respiratório, na vagina e na pele. Bom, as manifestações sistêmicas, né? Eu falei das manifestações clínicas localizadas. Manifestações sistêmicas, eu posso ter o desenvolvimento de febre, de fadiga, principalmente fadiga muscular. Febre, porque eu estou com um processo inflamatório instaurado, eu desregulo o meu centro de controle da temperatura corporal. Perdão. Redução do apetite e, consequentemente, redução do peso, porque eu não vou estar comendo direito. Manifestações cutâneas. Fenômeno de Raynaud, que é a ponta arroxeada dos meus dedos. Púrpura e vasculite urticariforme. Manifestações musculoesqueléticas. Mialgia, dor muscular e fadiga muscular. Manifestações articulares, eu posso ter o desenvolvimento de artrite em função da síndrome de Sjögren, mais poliartrite, ou seja,
eu acometo mais de uma articulação em virtude dessa resposta autoimune, ou poliartralgia inflamatória, que é uma dor que é a dor nas articulações provenientes de processo inflamatório. Então aqui eu tenho um resumo das manifestações sistêmicas nos diferentes órgãos. Outra coisa, nós falamos da manifestação na pele. No pulmão, eu posso ter o desenvolvimento de doença pulmonar intersticial linfocítica e fibrose, inflamação nos alvéolos, alveolite linfocítica, e aqui gerado pelos linfócitos, que são células de defesa do meu corpo que vão atacar elementos estranhos ou vão defender o meu corpo contra processos inflamatórios, tá? Então eles podem acabar prejudicando a função do meu pulmão, julgando que o tecido do meu pulmão, na verdade, é um elemento tóxico no meu organismo. Acometimento gastrointestinal, eu posso acometer meu sistema digestivo. Como eu falei anteriormente, nós temos ressecamento da boca, eu passo a ter dificuldade para me alimentar, principalmente para deglutir o meu alimento. Então, disfagia e desmotilidade esofagiana, disfagia, dificuldade para engolir, e desmotilidade esofagiana, quando nós fazemos a deglutição, o esôfago vai fazendo contrações peristálticas para conduzir o meu bolo alimentar até o estômago. Nesse caso, o esôfago não consegue fazer a contração peristáltica correta, porque ele não é estimulado pelas minhas vias digestivas superiores, e aí, consequentemente, eu posso ter dificuldade para fazer a deglutição, a passagem do alimento para o estômago, em alguns casos permanecendo, inclusive, com o alimento preso no esôfago. E aí é o inferno, e aí o alimento preso no esôfago, eu preciso fazer uma endoscopia para poder fazer a retirada do alimento de dentro do esôfago. Outros acometimentos gastrointestinais: cirrose biliar primária, fibrose no trato portal, próximo ao sistema portal no fígado, mal absorção alimentar, já que eu não vou conseguir fazer a mastigação e a deglutição da maneira correta. Posso ter acometimento do sistema nervoso, desenvolvendo polineuropatia, neuropatia do segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo e oitavo nervo craniano, e neuropatia autonômica. No sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, na medula eu posso desenvolver mielite, no caso, inflamação medular, ou mielopatia progressiva, uma patologia que acomete também a minha medula, atrapalhando a sua função de transmissão de informações através de sinapses das células nervosas. Lesão central focal, principalmente com acometimento cerebelar, e lesões difusas, né? Eu posso ter lesão em outras estruturas do meu encéfalo em virtude da resposta autoimune do meu sistema nervoso, sobre o sistema nervoso central, mas a resposta autoimune gerada pela síndrome de Sjögren. Acometimento musculoesquelético, já falamos. Acometimento renal, acidose tubular renal, diabetes nefrogênica e glomerulonefrite. Glomerulonefrite, inflamação nos glomérulos e nos néfrons, bem na ligação entre os glomérulos e os néfrons, quando eles trocam nutrientes. Diabetes insípidos nefrogênico, acúmulo de glicose no meu corpo em virtude da dificuldade de filtrar essa glicose. Lá em fisiologia humana, nós vimos que a glicose ela tem um tamanho maior comparado à água, comparado a outros íons, e para que eu possa fazer a filtragem dessa glicose, eu tenho mais dificuldade, mas eu consigo fazer a filtragem da glicose. Se eu passo a ter inflamação nos glomérulos, e principalmente nos néfrons,
eu tenho mais dificuldade em fazer a filtragem dessa glicose. Acometimento hematológico, acometimento no sangue, linfoma, anemia hemolítica e doenças em algumas células do tecido sanguíneo. Bom, diagnóstico da síndrome de Sjögren. Como que eu faço o diagnóstico dessa doença? Primeiramente, exame clínico, fazer a avaliação dos olhos e da boca, exames laboratoriais, principalmente para identificar o HLA-BSA1, e adotando os critérios de classificação da síndrome de Sjögren do Colégio Americano de Reumatologia, American College of Rheumatology. Em 2012, eles lançaram critérios para identificar a síndrome de Sjögren. Os critérios principais: presença de anti-SSARO ou anti-SSBLA, que são antígenos responsáveis por gerar a resposta inflamatória específica da síndrome de Sjögren, ou fator reumatoide positivo. Segundo critério, se a adenite linfótica focal, com presença de focus score, 1 focus para cada 4 milímetros quadrado, ou seja, ação pelo excesso de linfócitos presentes na minha amostra sanguínea, e ceratoconjuntivite seca, tá? Além disso, além de fazer a identificação dos critérios para identificar paciente com síndrome de Sjögren, eu preciso excluir outras doenças que podem trazer sintomas parecidos. Hepatite C, AIDS, sarcoidose, amiloidose, síndrome de enxerto versus hospedeiro, que é quando eu insiro um tecido no meu corpo e há uma reação alérgica em torno desse tecido, e síndrome de hiper-IgG4. Então, aqui eu tenho um fluxograma, um algoritmo para poder, no meu fluxograma, para poder fazer o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Se a pessoa apresenta síndrome seca nos olhos e na boca e outras manifestações sistêmicas de outros órgãos que nós comentamos agora há pouco, eu preciso fazer um hemograma para avaliar a presença de todas essas substâncias aqui, e tendo essas substâncias presentes, eu consigo fazer o diagnóstico da síndrome de Sjögren. Eu posso fazer uma avaliação de função lacrimal e de função salivar. Por meio da avaliação de função lacrimal e função salivar, eu consigo diagnosticar se as glândulas salivares e lacrimais estão trabalhando de maneira correta ou não. É interessante que eu faça uma biópsia da glândula salivar também, mas pelos resultados laboratoriais e clínicos com o paciente apresentando um dos sintomas, eu já consigo bater o martelo se é ou não síndrome de Sjögren. Tratamento para a galera que tem síndrome de Sjögren. Vamos lá. Orientações diversas. Atividade física para reduzir dor, fadiga e qualidade de vida. Controle de fatores de riscos cardiovasculares. Pessoa que tem síndrome de Sjögren pode ter acometimento no sistema cardiovascular, pode vir a desenvolver essas doenças. Utilização de produtos ou medicamentos para promover maior lubrificação ocular e salival. Salival, água, às vezes um medicamento específico para aumentar a função da saliva. E lacrimal, colírio. Medicamentos, no caso corticoides e anti-inflamatórios, dado que eu estou com um processo inflamatório devidamente instaurado, além de algumas dicas do dia a dia para a pessoa poder levar um estilo de vida melhor. Suspensão de medicação ou substituição de medicação que promove redução da produção de lágrimas e saliva, ingestão constante de líquido,
O uso de umidificadores, principalmente em ambientes mais secos, ajuda bastante. Evitar ambientes com ar-condicionado ou ventiladores que ressecam olhos e boca. Corrigir hábitos dietéticos, no caso, evitando ácidos e alimentos com maior teor picante, ou seja, alimentos mais ardidos na minha boca. Aqui, evitar atividades que reduzam o ato de piscar por longos períodos. Como piscar, né, não é voluntário, nós fazemos o tempo todo, então estar atento se você está piscando ou não, apesar que a gente está sempre piscando, mas é que pessoas, por exemplo, que têm síndrome de Sjögren, por elas sentirem dor, coceira e irritação pelo ressecamento ocular, pode ser que elas se adaptem a passar um tempo sem piscar, para reduzir essa dor. Remoção correta de maquiagem, utilização de óculos de sol para proteção durante a luz excessiva do dia. São todas medidas que eu preciso tomar para tratar a minha síndrome de Sjögren. Então, fechamos síndrome de Sjögren, mais um teminha que pode cair que vai cair alguma coisa na nossa avaliação. Espondiloartrites. Espondiloartrites, artrites que vão acometer principalmente minha coluna vertebral. Só que elas vão ter um acometimento diferente da artrite comum. E eu tenho mais de um tipo de espondiloartrites. Espondiloartrite é um conjunto de doenças que, por diferentes vias, elas apresentam o mesmo tipo de acometimento. Conjunto de doenças com possibilidade da ocorrência de espondilite ou artrite. O que vem a ser espondilite? Inflamação na coluna vertebral. E a artrite, a inflamação nas articulações periféricas, né? Ambas as inflamações, elas promovem degradação da cartilagem articular e possivelmente também proliferação de tecido ósseo sobre essa cartilagem articular. Nas espondiloartrites, eu tenho a formação de entesófitos, e em resultado do processo inflamatório na região óssea. Entesófitos são justamente proliferação de tecido ósseo sobre a êntese das articulações. Então, eu tenho aqui um osso articular, bem na lateral do meu osso, eu tenho a formação, eu tenho a proliferação de osteófitos. E é isso que é o meu entesófito, proliferação de osteófito na êntese da articulação. E aí eu tenho comprometimento do complexo sinovial da minha articulação, acometendo principalmente as bursas, acometendo bainha tendínea e acometendo outras articulações próximas à articulação principal. As espondiloartrites, elas abrangem uma determinada quantidade de doenças que podem apresentar fatores desencadeadores a partir de causas epidemiológicas, causas clínicas, anatomopatológicas, radiográficas, imunogenéticas, que caracterizam com grupos de doenças. Que tudo isso quer dizer que parece uma bagunça que eu escrevi nesse slide aqui. Quer dizer que as espondiloartrites, elas são um conjunto de doenças que podem surgir ou apresentar manifestações a partir de algum problema epidemiológico, a partir de um quadro clínico específico, a partir de condições congênitas da pessoa ou imunogenética. E essas condições, elas caracterizam uma das doenças que as espondiloartrites abrangem. Então, vamos lá. Espondiloartrites
doenças que vão promover inflamações ou na coluna vertebral ou em outras articulações. Apesar que na coluna vertebral também tem articulações, né? Mas nas articulações da coluna vertebral ou articulações de membro superior e membro inferior. Espondilite anquilosante, artrite psoriásica reativa, artrite proveniente de outras doenças intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, espondiloartrites indiferenciadas e espondiloartrites juvenis, espondiloartrites que acontecem em jovens. Bom, aonde há maior acometimento das espondiloartrites? O acometimento maior das espondiloartrites são sobre as articulações sacroiliacas e coluna vertebral. Então, a maioria dos meus pacientes que possuem espondiloartrite vão apresentar sinais e sintomas na coluna. Eu posso vir a desenvolver também artrite periférica, ou seja, artrite nas extremidades dos membros superiores ou inferiores, com predomínio de oligoartrite em grandes articulações dos membros inferiores, ou seja, artrite numa grande articulação, pode ser talocrural, enfim, em qualquer grande articulação no meu pé, no meu membro inferior, e de forma assimétrica, ou seja, ela aparece mais em um membro em relação ao outro. Presença presença da HLA, só que dessa vez é a B27. HLA-B, como nós vimos, são os antígenos que aparecem na maior parte das doenças reumatológicas, tá? Nesse caso, HLA-B27 é específica para as espondiloartrites. Quem tem espondiloartrite não apresenta fator reumatoide, ou seja, não apresenta outros anticorpos que podem desencadear outras doenças reumatológicas. Esse antígeno HLA-B27, ele é genético, eu posso passar esse antígeno adiante para os meus filhos, e se eu tenho essa doença, com certeza eu recebi da minha mãe e do meu pai. E eu tenho a tendência à sobreposição entre outras enfermidades, ou seja, as espondiloartrites, elas podem evoluir para outras doenças reumatológicas também. Aí aqui eu faço um grande parênteses, porque um drama que eu tenho de doenças reumatológicas é isso, algumas doenças se sobrepõem a outras. Como assim se sobrepõem a outras? Elas podem apresentar sinais e sintomas mais intensos e esconder outras doenças reumatológicas de mim, ou elas começam como um tipo de doença reumatológica e podem passar para outras doenças seguintes. Então, a pessoa que tem algum tipo de espondiloartrite, alguma doença dentro do conjunto de doenças da espondiloartrite, essa espondiloartrite pode evoluir para outra doença reumatológica. Prevalência das espondiloartrites na população geral. Acomete 1% da população mundial como um todo, 1% da população vai ter algum tipo de espondiloartrite. A espondilite anquilosante é a espondiloartrite mais prevalente, que nós vamos ver daqui a pouco o que é a espondilite anquilosante. Pacientes de primeiro grau tendem a passar adiante com mais facilidade a espondiloartrite para os seus filhos. A espondiloartrite pode ser desenvolvida em pacientes com HIV e desenvolvida em pacientes com HIV, porque as pessoas que têm HIV, elas têm redução da função do sistema imune, consequentemente estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças autoimunes, dentre elas as espondiloartrites. A principal manifestação clínica que eu observo é a artrite assimétrica em membros inferiores, em especial tornozelo e joelho, associado ou não à entesite. Então, no paciente que tem espondiloartrite, eu vou observar
artrite assimétrica, ou seja, em um lado e não no outro, em um membro inferior ao invés do outro, ou mais em um membro inferior do que no outro. Quando eu tenho uma manifestação simétrica, eu tenho essa manifestação na mesma quantidade, na mesma intensidade em ambos os membros. Assimétrica é essa manifestação em intensidades diferentes de um membro inferior para o outro. Bom, etiopatogênese, né? Ou seja, como surge e como se desenvolve as nossas espondiloartrites. Processo inflamatório ocasionado pelo antígeno HLA-B27 nas ênteses da minha articulação. Então, na região lateral da minha articulação, já fora da minha camada cartilaginosa. Detalhe, a êntese é a região onde eu tenho a inserção óssea de tendões, ligamentos, bursas ou cápsulas articulares. Então, a espondiloartrite, ela vai ser uma inflamação bem na inserção do músculo com o osso, ou da bursa com o osso, ou do ligamento com o meu osso. E aí eu tenho o comprometimento do complexo sinóvio-entesial pela formação de entesófitos. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo aqui no caso é da minha articulação do ombro, mais especificamente da movimentação da cabeça do meu húmero com a minha escápula. E nós temos aqui, ó, próximo da cabeça do húmero, eu tenho a cavidade sinovial, a cartilagem sesamoide, e aqui na escápula eu tenho a inserção de um tendão. Então, é nessa região onde o tendão se insere no osso, ou, se fosse o caso, na inserção de um ligamento ou de um músculo, de um ligamento ou de uma bursa com o meu osso, é nessa região que começa o processo inflamatório. É nessa região que tem a chegada do antígeno HLA-B27 e daí eu desenvolvo um processo inflamatório localizado. E aí eu tenho a formação dos entesófitos. Quando eu tenho um processo inflamatório, assim como na osteoartrite, as minhas células de defesa, elas vão atacar quem está gerando a inflamação no meu organismo. Nesse caso, as células de defesa, elas acham que essa região da êntese na minha articulação é quem está gerando o processo inflamatório. Então, as células de defesa atacam a êntese, gerando entesite, ou seja, inflamação na êntese, e depois entesófitos, proliferação de células ósseas na região da êntese, que deveria só ter tecido cartilaginoso e tendíneo, né, o tendão do meu músculo. Quando as células de defesa atacam a região da êntese, elas formam erosões nessa êntese, degradação do tecido nessa região e o processo inflamatório está degradado. Eu atraio mais células de defesa para a minha região acometida, e aí tem aquele problema, parecido com o problema do acúmulo de lipídios no organismo, galera. Quando eu tenho uma doença autoimune, enfim, quando eu tenho qualquer processo inflamatório, eu tenho a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias que vão sinalizar para as células de defesa que está havendo um processo inflamatório. Quando eu tenho uma doença autoimune, o próprio sistema imunológico ataca o meu tecido, desenvolvendo inflamação naquele tecido. O tecido, ele se defende como? Liberando citocina pró-inflamatória
para que as células de defesa ataquem quem está atacando já o próprio tecido. Tá? Então eu terei células de defesa inicial atacando o meu tecido, e aí o tecido vai liberar citocinas pró-inflamatórias para que outras células de defesa possam vir e atacar essas células primárias do meu tecido. Só que quando as células de defesa chegam até o tecido e vêm as células primárias de defesa já atacando o tecido, ao invés de elas atacar as próprias células de defesa, elas se juntam e atacam o meu tecido também, tá? Então, por exemplo, monócito, eu gero uma inflamação tecidual, no caso na região da êntese. E aí o monócito A chega até ao processo inflamatório e começa a atacar a minha êntese. A êntese libera citocina, e aí o monócito B chega até a inflamação, ao invés de ele atacar o monócito A, ele vai, na verdade, atacar o tecido que está gerando o processo inflamatório. Então, nesse caso, quanto mais inflamação eu tenho, pior vai ficando a minha situação. Pior vai ficando o meu quadro. Bom, vamos falar de espondilite anquilosante. Aqui nós falamos da prevalência e de como surge e se desenvolvem as espondiloartrites. Vamos falar da principal delas, a espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória vertebral que acomete principalmente articulações sacroiliacas, mas pode acometer também articulações cervicais e torácicas. Acomete em sua maior quantidade homens jovens, levando à rigidez da coluna, e também, dependendo, ela pode ser extrapolada para outras articulações de membro inferior ou de membro superior, tá? Mas a espondilite anquilosante é uma inflamação que acomete articulações sacroiliacas, de um modo geral, acomete a coluna vertebral, acomete em sua maior parte homens, levando a rigidez na coluna. E homens jovens, homens de idade de faixa etária baixa, tá? Então, quando eu for observar espondilite anquilosante, assim como no nosso exemplo aqui na nossa foto, eu observarei nesses caras, nesses homens, esse encurvamento na coluna, tá? Esse aumento, por exemplo, da lordose e da cifose torácica se dá por alterações que aconteceram na região sacroiliaca dessa pessoa, desarranjando a postura da pessoa, colocando a pessoa numa má postura, aumentando a cifose torácica, e, consequentemente, aumentando a minha lordose lombar. Então, etiologia, de onde vem a doença? Incidência familiar é genético, a pessoa herda o HLA-B27. Incidência relativamente alta em homens, 8 a cada 10 mil homens desenvolvem espondilite anquilosante. O que isso quer dizer? Assistem aproximadamente 100 mil pessoas. Então, dessas 100 mil pessoas, 80 pessoas têm espondilite anquilosante. Em diferentes graus, às vezes nem sabe, mas tem espondilite anquilosante. Essa doença predomina no sexo masculino, uma das poucas que predominam no sexo masculino, a grande maioria predomina no sexo feminino. E a faixa etária de maior acometimento da espondilite anquilosante é de 20 a 40 anos. Vamos lá, então. Nessa próxima tabela, nós temos a incidência de artrite ou de artralgia de dor articular em membros superiores e inferiores em pacientes com espondilite anquilosante. 51 pacientes, porque essa informação provavelmente foi retirada de um hospital, um setor que estava fazendo atendimento de pacientes com espondilite anquilosante. No Carvalho, que é o livro que eu disponibilizo para vocês de Fundamento em Reumatologia,
Boa parte dos estudos eles fazem num laboratório para estudo de doenças reumáticas do Hospital das Clínicas da Federal de Minas Gerais, tá? Então eu tenho dor espinhal inflamatória, ou seja, dor na região da coluna lombar, cervical ou torácica, inflamação na minha sinóvia, na minha articulação. Esses pacientes, em sua maioria, apresentam parentes de primeiro ou segundo grau que desenvolveram espondilite anquilosante, psoríase na nossa pele. Com a espondilite anquilosante, eu posso ter o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, principalmente o desenvolvimento da doença de Crohn, que resulta na geração de um tumor intestinal. Dor nas nádegas. Pessoal que tem espondilite anquilosante passa a ter dor nas nádegas. E aí, como o acometimento maior é na região sacroiliaca, se eu tenho uma mudança na postura do sacro, eu prejudico a minha posição, principalmente posição sentada e deitada, acaba gerando a dor. Diarreia aguda, inflamação na uretra, ou seja, uretrite, e inflamação na articulação sacroiliaca. Bom, manifestação de entesopatia, ou seja, processo inflamatório na êntese das articulações, na região de inserção de tendão, inserção de bainha sinovial, inserção de ligamentos, né? Ou seja, entesopatia nessas regiões. Eu tenho maior quantidade de dor na região do externo em homens, na articulação talocrural, nas articulações intercostais, na costela. Em algum grau também, a dor ciática que esses pacientes apresentam pode estar relacionado com o processo inflamatório próximo às fibras nervosas que saem do fim da coluna lombar e começo da coluna sacral. Manifestações cardiorrespiratórias, principais doenças cardiorrespiratórias que acometem pacientes com espondilite anquilosante. Insuficiência aórtica, insuficiência mitral, bloqueio completo do ramo direito e fibrose pulmonar apical. Então, a espondilite anquilosante, ela pode vir a comprometer também o meu sistema circulatório e respiratório. Bom, complicações da espondilite anquilosante. Inflamação na íris do olho, ou seja, eritite. Inflamação no colo, e aí no caso o colo é no intestino, gerando colite ulceriva, doença de Crohn e doença de Whipple. Doença de Crohn é um tumor, doença de Whipple também é uma inflamação e irritação na face anterior do meu intestino. Intestino delgado, intestino grosso. Mais intestino grosso, que é onde eu vou ter maior contato com a região da minha coluna, né? E como nós já vimos também com outras doenças, e eu não paro quieto, parece que eu vou botar um ovo, mas as doenças reumáticas, elas podem começar num determinado órgão, em determinada região, e se expandir para outras regiões. Pacientes que têm espondilite anquilosante podem apresentar infecção genital, principalmente os homens, psoríase na nossa pele, síndrome de Reiter, luxação na articulação atlantoaxial, amiloidose secundária, a amiloidose que o Dr. House tanto falava na série homônima,
pode gerar fraturas vertebrais, principalmente se eu já tiver uma formação de ente-esófitos avançada, eu tenho enfraquecimento dos ossos, principalmente o osso da coluna. Ele vai se esfarelar e vai gerar fratura. E uveíte, inflamação na nossa úvula, lá dentro da boca. Aquela hora eu chamei uveíte de irite, gente. Eu peço desculpas. Nós estávamos falando de síndrome de Sjögren. Não vou voltar no slide lá, não, que tá longe, né? Vai atrapalhar um pouco a nossa aula. Mas uveíte não é inflamação na íris do olho. Isso é irite. Uveíte é inflamação na nossa úvula, lá dentro da boca, tá? Como que eu faço o diagnóstico de espondilite anquilosante? O diagnóstico pode ser laboratorial, pela identificação do anticorpo HLA-B27, prova de atividade inflamatória, e aí no caso eu posso fazer um movimento ou solicitar uma atividade na articulação acometida, e quando o meu paciente realizar, ele vai sentir dor. E eletroforese de proteínas, né? E aí, aí é um diagnóstico laboratorial mesmo. Mas, quando eu olho para o exame radiológico, ó, aqui eu não sei se dá para ver correto ou não, mas aqui ó, eu tenho a formação de enterosite no meu paciente. Essa enterosite é o que nós chamamos costumeiramente de bico de papagaio, que é quando eu tenho enterosófitos formados de uma vértebra para outra, esses enterosófitos se encontram e formam adquirem uma forma parecida com um bico de papagaio mesmo. Bom, além disso, a American College of Rheumatology também tem critérios para que eu possa qualificar e quantificar a espondilite anquilosante. Mais especificamente, eu tenho questionários avaliando a minha atividade de vida diária, para eu ter traçado corretamente o perfil do meu paciente, e aí, a partir daí, eu consigo chegar no meu diagnóstico, tá? Então, eu tenho o questionário BASF para espondilite anquilosante, BASDA, e o questionário BESMI, todos para espondilite anquilosante. São questionários que avaliam a função da minha coluna vertebral e dependendo do tópico ou da região que eu deixo de assinalar ou que está mais acometida, é onde está deflagrada a minha espondilite anquilosante. Bom, tratamento para pessoas que possuem espondilite anquilosante. Apoio psicológico, primeiramente, porque essa pessoa ela não só vai ter uma condição física diferenciada, e isso vai atrapalhar a função da pessoa durante o dia, vai gerar dor para a pessoa, vai atrapalhar a pessoa nas atividades de vida diária, mas rola uma deformação da minha coluna, né? Eu fico com a coluna muito curvada, muito para frente. E aí, consequentemente, isso acaba abalando psicologicamente o meu paciente. Repouso, posicionamento correto, dependendo do caso do espondilite anquilosante, não vai resolver tanto, mas, por exemplo, o uso de coletes ortopédicos podem reduzir a má postura, consequentemente reduzindo o movimento nessas articulações. Fisioterapia para espondilite anquilosante, principalmente fisioterapia envolvendo exercício e atividade física para fortalecimento, para alongamento de músculos encurtados, se houverem esses músculos encurtados. Além disso, eu tenho medicamentos para cessar esse processo inflamatório presente nas ênteses, reabilitação profissional, no caso, o paciente ser realocado no ambiente de trabalho dele, e cirurgia. Dependendo do caso, a espondilite anquilosante, ela evolui a tal modo
que ela degrada o osso cartilaginoso e ela anexa 2 ou mais vértebras em um único órgão. Esse paciente não tem mais o que fazer. Esse paciente eu vou precisar fazer cirurgia, observar o efeito da cirurgia, e aí a partir daí eu começo a fazer um tratamento direcionado, com medicação, com fisioterapia nesse paciente. Com relação à espondilite anquilosante, galera, alguém tem alguma dúvida, pergunta ou questionamento? Beleza. Qualquer dúvida, galera, é só dar um toque, tá? Hoje nós vamos ver bastante patologia mesmo. Já vimos síndrome de Sjögren, estamos vendo agora espondilite anquilosante. Agora vamos falar das espondiloartrites indiferenciadas. Definição dessas doenças. Quadro clínico apresentado por pacientes com alterações clínicas laboratoriais e radiográficas sugestivas de espondiloartrite, que não se classificam em nenhuma das doenças estabelecidas pelo grupo, tá? Então, a pessoa que tem uma espondiloartrite, mas essa espondiloartrite, ela não está relacionada às espondiloartrites normais, a espondilite anquilosante, outro tipo de espondiloartrite, eu falo que esse paciente tem uma espondiloartrite indiferenciada. Ele tem espondiloartrite, eu só não sei qual que é, mas espondiloartrite tá ali, tá? Para classificação da espondiloartrite indiferenciada, eu não tenho critério. Espondiloartrite indiferenciada do tipo 1, do tipo 2, do tipo B, do tipo A, do tipo C, que acontece no frio, que acontece no calor. Não. Eu só falo que ela é espondiloartrite indiferenciada, ela está presente, mas não se quadra espondilite anquilosante, outra doença das espondiloartrites, mas quando eu vou verificar os critérios para considerar o que é ou não espondiloartrite, ela responde a todos os meus critérios ou até mesmo mais critérios. Bom, etiologia da espondiloartrite, de onde ela vem? Ela acomete próximo tanto homens quanto mulheres, né? É muito mais comum nós observarmos pacientes homens contendo espondiloartrite, no caso espondiloartrite indiferenciada. Acontece em pessoas não caucasianas, e aí eu posso ter o índio, o preto, o caboclo, o mameluco, mas para pessoas não caucasianas. Presença de HLA-B27 positivo, artrite periférica nas extremidades dos meus membros, pode ter membro superior, membro inferior. Entesite no calcâneo, que vai ser entesite bem na inserção do tendão do músculo gastrocnêmio. Mais especificamente o músculo dos tríceps surais, tá? Mas mais preciso para vocês, músculo do gastrocnêmio. Eu tenho dor lombar inflamatória para pacientes que possuem espondiloartrite indiferenciada, dor nas nádegas, artrite na articulação coxofemoral, não, na articulação do quadril, articulação do quadril, né? Articulação do quadril. Mais uma vez, aqui no caso eu tinha só dor e a artrite. Dactilite, que é a artrite nos nossos dedos, nas nossas articulações, nas nossas falanges da nossa mão. Inflamação na uva desse paciente e sacroilite obtida através da radiografia ou do exame de raio-x. Bom, as espondilites, a espondiloartrite indiferenciada ainda é pouco estudada. Aliás, agora, assim como acontecia em fisiologia humana, nós vamos observar alguns eventos, alguns tipos de doença
que ainda estão sendo estudadas e não há um conhecimento tão vasto, tão abrangente como há, por exemplo, um conhecimento acerca da osteoartrite, osteoartrose, da osteoporose, da febre reumática, tá? Espondiloartrite, como eu falei anteriormente, eu posso confundir ela com outra doença. No caso, espondiloartrite indiferenciada, ela pode evoluir para espondilite anquilosante. Então, a espondiloartrite indiferenciada, principalmente se ela acometer coluna vertebral, ela pode evoluir para espondilite anquilosante. Ela gera dor dos dois lados que ela está cometendo no meu paciente. Então, se eu tenho espondilite anquilosante, por exemplo, na coluna, meu paciente vai sentir dor dos dois lados da coluna, não só de um lado, não só realizando o tipo de movimento. A espondiloartrite pode evoluir para um tipo de artrite chamado artrite psoriásica, né? Então, agora, dentre as espondiloartrites, eu posso ter evolução para artrite psoriásica, que vai extrapolar da minha articulação para a minha pele. Para a minha pele. O tratamento vai ser o mesmo da espondilite anquilosante, que a gente comentou no trecho passado da aula. Artrite reativa, né? O que vem a ser a artrite reativa? Antes disso, galera, com relação à espondilite indiferenciada, alguém que fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida? Não, professor. Bom, beleza. Então vamos para a quarta patologia que nós estamos estudando hoje. É que espondiloartrites, como eu falei, é um conjunto de doenças e a síndrome de Sjögren é uma doença só. Artrite reativa. O que é artrite reativa? Uma artrite inflamatória secundária a uma infecção, no qual não se consegue cultivar o micro-organismo causal a partir do líquido sinovial. E aqui, essa artrite reativa, ela vai acontecer porque eu posso ter a presença de um micro-organismo ou de uma substância que ativa a HLA-B27 na minha articulação. Quando eu tenho a ativação da HLA-B27 na minha articulação, eu chamo células de defesa para a minha articulação e essas células de defesa podem degradar principalmente a camada cartilaginosa da minha superfície articular, gerando, consequentemente, artrite. Então é por isso que ela é uma artrite reativa. Diferente da osteoartrite que nós estudamos anteriormente, ela não começa porque houve um trauma ou porque teve outro fator que contribuiu para desenvolver a osteoartrite. O que vai acontecer com ela é que eu vou ter uma infecção ou a presença de um antígeno na minha articulação. O sistema de defesa vem até essa articulação para atacar o antígeno e acaba atacando também a camada cartilaginosa da minha articulação e, consequentemente, isso resulta no desenvolvimento de artrite. Uma artrite que reage a outro processo inflamatório. A artrite reativa pode acontecer por dois meios. Através de infecção intestinal, por esses parasitas, Shigella schlechteri. Agora eu vou falar esse nome. Shigella schlechteri. Já deve ser holandês aqui, som de I. Shigella schlechteri, Shigella sonei, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritis e essas várias outras, esses vários outros parasitas. Então,
Se eu tiver ali de boa na minha circulação e por um acaso aumentar o número de parasitas circulantes, esses parasitas forem para as minhas articulações, eu posso desenvolver artrite reativa. Ou eu posso desenvolver a artrite reativa também após infecção no trato urogenital por transmissão sexual. Então, a artrite reativa eu posso passar por sexo desprotegido, galera. Pela presença da clamídia, da ureaplasma e do micoplasma. Puta, micoplasma, cara, uma vez, pouco antes de eu entrar no laboratório que eu fiz iniciação científica aqui na Unesp, teve, agora papo aleatório, teve um estudo de um mestrando, né, um cara muito gente boa na época, mas assim, os caras eram meio várzeas com a limpeza dos animais, tudo, pá. Apesar que quem gerou o problema nem foi esse mestrando, foi outra galera. E quando você lida com animal, cara, você tem que limpar constantemente a gaiola desses animais e fazer desinfecção das gaiolas que estão sendo lavadas. Tipo, eu lembro que na época do experimento do doutorado, eu já aplicava algumas coisas que a gente está fazendo agora na Covid-19, eu já aplicava lá, porque, tipo, eu ia trocar o ratinho de uma gaiola para outra, tinha que tinha que pôr uma gaiola nova, com uma aravalha nova, tirar o ratinho, colocar na gaiola nova, colocar água, comida, devolve o rato. E a gaiola suja, eu tinha que tirar a maravilha dali de dentro, lavar a gaiola e desinfectar a gaiola para não gerar nenhum tipo de infecção nos animais. E aí o que aconteceu? Nessa época, no biotério, o pessoal começou a dar uma largada com a limpeza dos ratos e teve a presença de micoplasma nos animais. Então, o micoplasma prejudicou e matou alguns animais. E teve um mestrando, que é esse cara que eu falei, que ele acabou pegando o micoplasma e precisou ficar uns dias internado no hospital regional aqui em Prudente. Porque pegou micoplasma, porque a galera que trabalhava no biotério estava largando um pouco com a limpeza. Ele também, né? Porque se você for ver, se ele pegou micoplasma, ele provavelmente pegou ou porque não lavou a mão direito, enfim. Mas para a gente ver o que acontece. E o micoplasma é sério. Então, a artrite reativa eu consigo desenvolver através de infecção intestinal ou por infecção urogenital proveniente da transmissão de parasitas por meio do sexo. Em ambas as formas que eu desenvolvo a artrite reativa, se eu retirar uma amostra de tecido sanguíneo e for analisar bonitinho ali o anticorpo, eu vou observar a presença de variações da HLA-B27, que é o antígeno que a gente está falando desde o começo, que gera boa parte das doenças reumatológicas. Bom, artrite reativa, como etiologia, acomete sexo masculino e feminino, principalmente se ela acometeu o sistema gastrointestinal. O predomínio, quando de natureza sexual, do sexo masculino, porque o homem é desleixado, é sempre o homem que propõe ou que promove a prática sexual sem camisinha. A incidência da artrite reativa vai variar de 20 a 40 anos. E é difícil a artrite reativa acontecer ou em pessoas abaixo dos 15 anos de idade ou em idosos. A artrite reativa, ela não vai se restringir apenas às minhas articulações. Ela também pode acometer outros órgãos, outras regiões, tá? Manifestações clínicas: fadiga e mal-estar muscular, hiporexia e emagrecimento, ou seja, dificuldade na alimentação, redução na quantidade de alimento ingerido e emagrecimento, febrícula, uretrite, inflamação na uretra, ulceração na boca e balanite circinada,
ceratodermia, ressecamento na minha pele, distúrbio na condição do ritmo cardíaco, quando a artrite reativa acontece num osso próximo ao meu coração ou na minha caixa torácica, insuficiência da aorta, epididimite, nefropatia pela presença de IgA, fibrose no meu pulmão, nefropatia periférica, ou seja, doença nos néfrons no nosso rim, e hemiplegia transitória, porque a artrite reativa acomete a coluna vertebral e isso dificulta, atrapalha a sinapse entre as células. Então aqui nós temos uma foto do qual o paciente apresenta uma ceratodermia plantar. Aqui o paciente apresenta ceratodermia na região do pênis e próximo do escroto. E aqui eu tenho uma conjuntivite bulbar, tá? No caso, outro processo inflamatório nos olhos. E esse processo inflamatório ele pode acometer também alguns dos nervos cranianos que controlam a função ocular. Manifestações da artrite reativa nas articulações: dor articular, oligoartrite ou poliartrite, acometimento em mais de uma articulação. O predomínio da artrite reativa, quando acomete articulações, é membro inferior, joelho, quadril e metatarso. Ela acontece mais em um membro do que no outro, ou seja, ela é assimétrica. Tem o desenvolvimento de processo inflamatório nas ênteses da artrite reativa. E aí, por fim, gera rigidez articular, dor, calor, edema e alguma quantidade de rubor na articulação. Processo inflamatório completo. Dactilite, que aí no caso são os dedos em salsicha, e aí é um problema de artrite reativa na articulação da mão dessa pessoa. Acometimento ascendente na coluna vertebral a partir das articulações sacroiliacas. O que isso quer dizer? Quer dizer que na minha coluna vertebral, a partir das articulações sacroiliacas, se eu desenvolvo artrite reativa, ela tende a subir pela coluna lombar, coluna torácica, até chegar na minha coluna cervical. Diagnóstico da artrite reativa: exame físico, laboratorial ou outras doenças reumáticas. Além disso, a exclusão do diagnóstico de algumas doenças. Histórico de diarreia ou uretrite pode contribuir para que eu desenvolva artrite reativa. Cultura de fezes, né? E aí eu vou estar com a presença tanto do antígeno quanto de outras substâncias nas minhas fezes, inclusive os parasitas que geram a artrite reativa. Detecção de clamídia na urina ou no órgão urogenital, e aí eu vou precisar fazer um swab, aquele mesmo aquela mesma coleta de amostra que eu faço, que eu coloco o cotonete lá fundo no meu nariz e retiro uma amostra profunda para saber se eu estou com Covid ou não. Então, aqui, para detectar clamídia, eu posso detectar ou pela urina, ou eu faço a mesma coisa num órgão genital, que tanto em mulheres como homem deve incomodar e doer muito. Presença de alguns anticorpos para detectar artrite reativa. Clamídia sempre ela tem que estar presente. E aí é interessante para a artrite reativa fazer a determinação do DNA da clamídia por exame laboratorial. Detectar o DNA da clamídia. Por PCR. Como que eu faço essa detecção? No PCR, eu faço reações químicas num gel e, mediante a presença
de informação genética de RNA, DNA da clamídia, mais esse gel fica escuro, e aí maior é a presença daquela substância. Tratamento da artrite reativa, higiene e cremes de corticosteroides, agentes ceratolíticos e pomadas de corticosteroide para quem tem ceratodermia, antibiótico, anti-inflamatórios não hormonais e protocolo de tratamento para esclerose, para espondilite, esclerose não, para espondilite anquilosante. Então, a espondilite anquilosante já norteou a artrite reativa e as espondiloartrites indiferenciadas. Artrite psoriásica, galera. Artrite psoriásica. Antes disso, com relação à artrite reativa, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Por enquanto está tranquilo. Então vamos para a artrite psoriásica. O que eu ia... Ah, não. Vamos embora. Artrite psoriásica é outra doença sistêmica inflamatória que acontece com pessoas com psoríase. Nesse caso, eu tenho um desenvolvimento da psoríase nas minhas articulações, da artrite nas minhas articulações, e essa artrite ela vai ser acompanhada de, psoríase, tá? Que são essas lesões na minha pele. A artrite psoriásica, ela ocorre em pessoas de 20 a 40 anos, maioria dessas pessoas mulheres, predomínio da forma, maioria não, predomínio da forma poliarticular, ou seja, várias articulações em mulheres, e forma axial nos homens, no esqueleto axial nos homens. Então, mulheres, eu vou ter um acometimento poliarticular, a maioria das vezes articulações de membros superiores e inferiores, e na região axial, no esqueleto axial, maior acometimento de artrite psoriásica em homens. Em 75% dos casos, a psoríase, ela precede a artrite. Então, a pessoa primeiro desenvolve psoríase na pele e depois desenvolve a artrite. 15% a artrite vem junto com a psoríase e 10% a artrite aparece antes e a psoríase aparece depois. Então, na maioria dos casos de artrite psoriásica, a pessoa primeiro desenvolve psoríase, depois a artrite. Então, se você desenvolve psoríase, já fique esperto que você pode desenvolver artrite posteriormente e pode chegar na artrite psoriásica. Bom, eu tenho manifestações articulares e essas manifestações elas são de 5 categorias. Oligoarticular assimétrica, quando eu pego uma grande articulação, e ela acontece nos joelhos, nas articulações dos pés e das mãos, associada a entesite e dactalítica ao dedo em salsicha. Aqui, ó, eu tenho uma artrite oligoarticular na primeira falange do pé, da extremidade do membro inferior. Eu posso ter a associação de entesite, ou se for no membro superior, eu posso ter a formação da dactilite, que é o dedo em salsicha. Artrite poliarticular simétrica ou assimétrica, que comete várias articulações num dos membros, membro inferior ou membro superior. Artrite distal nas articulações interfalangianas distais, ou seja, artrite que acomete na ponta dos dedos, envolvendo principalmente unha pela psoríase. Artrite mutilante, que gera degradação de tecido ósseo e da camada cartilaginosa de tecido ósseo, que são
essa mutilante, quando eu faço o exame, ela aparece gerando necrose óssea. A gente já, inclusive, viu uma imagem de necrose óssea no quadril da pessoa na aula de hoje. A gente viu? Ah, não, nós não vimos não. Hoje não. Eu estava vendo isso na aula do quarto ano. Nós vimos isso quando nós falamos de osteoartrite. E espondilite psoriásica, semelhante a espondilite anquilosante. Então, o paciente que tem artrite psoriásica, se der na coluna, que é o caso do que acontece com os homens, ele pode ter uma espondilite, ou seja, uma inflamação nas vértebras, semelhante ao que acontece na espondilite anquilosante, mas no caso da pessoa é artrite psoriásica, vai ter a psoríase ali em volta para indicar. Outras manifestações clínicas, inflamação na úvula, esclerite e episclerite, inflamações na região dos olhos, gerando irritação e avermelhamento, ceratoconjuntivite seca, ressecamento dos olhos, a geração de conjuntivite, psoríase na pele do meu paciente, lesão inguial, principalmente próximo a membros inferiores, eventos cardiovasculares, algumas doenças como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e morte súbita. Então, esses pacientes que têm artrite psoriásica precisam ficar de olho, principalmente em manifestação cardiovascular. E a artrite psoriásica ela pode estar associada com hipertensão, intolerância a carboidratos e diabetes, dislipidemia e obesidade. Então, as pessoas que têm artrite psoriásica, elas engordam. Diagnóstico: exame físico, laboratorial e radiografia. Exame físico, todos os exames fazendo movimento para verificar força muscular, amplitude de movimento na região acometida. Exame laboratorial, identificação, da HLA-B27, que está lá para trás, que eu não estou conseguindo ver agora. E radiografia, né? Primeiro eu defino o que é artrite, e se eu tiver presença de psoríase próximo àquela articulação, artrite psoriásica. Eu também tenho os critérios classificatórios para artrite psoriásica da CASPAR, Classification Criteria for Psoriatic Arthritis. E eu identificando 2 ou mais pontos dessa tabela, eu consigo bater o martelo no diagnóstico com artrite psoriásica. Então, psoríase cutânea, história de psoríase, história familiar de psoríase, dactilite, que é a pessoa que tem o dedo em salsicha, neoformação óssea justa articular, fator de necrose, fator de reumatoide negativo e distrofia ingueal. Como que eu trato o paciente que tem artrite psoriásica? Principalmente suporte psicológico para esses pacientes, eles vão precisar de muito suporte psicológico, é complicado essa doença, como todas as outras doenças reumáticas, né? O protocolo de tratamento o mesmo da espondilite anquilosante, então você trata espondiloartrites indiferenciadas e artrite psoriásica com o mesmo protocolo de tratamento de espondilite anquilosante. Tratamento dermatológico, aplicação de luz ultravioleta, e aí já dá um gancho com a disciplina de termo e reumato. Agentes seratolíticos, aplicação de pomada com vitamina D e outros nutrientes para minha pele. Anti-inflamatórios não hormonais para tratar a artrite psoriásica. E alguns medicamentos. Principalmente medicamentos anti-inflamatórios. Se eu diminuo a inflamação da artrite psoriásica, eu diminuo a inflamação em outros tecidos, outras regiões, consequentemente, eu diminuo o acometimento da minha doença.